A nova geração não lembra, mas eu me lembro bem, que tinha uns supermercados, tinha umas maquininhas, como se fosse uma pistola, que disparava, assim, uma metralhadora que disparava as novas, chama aqueles selinhos de valor, que às vezes eram remarcações que eram feitas no mesmo dia, quando a inflação estava... então, aquilo era uma incerteza monumental. O Milor Fernandes brincava com uma frase, disse assim, olha, para o trabalhador brasileiro, cada vez sobra mais mês no final do salário, porque a inflação estava correndo de uma forma que o salário não podia acompanhar. Havia ali um sentido de rumo, de direção e de propósito, a partir do momento que o Fernando Henrique assumiu o Ministério da Fazenda, sendo o 4º ministro da Fazenda, antes que o governo Itamar Franco chegasse a seus primeiros 8 meses. Ele assumiu no dia 22 de maio, se não me engano, de 93. Ele me ligou nesse dia, eu estava em Washington, era diretor executivo para o Banco Mundial. Ele me ligou de Nova York, eu nem sabia que ele estava em Nova York. Ele disse, estou passando aqui em Nova York, vindo do Japão, ontem à noite, num jantar na embaixada do nosso embaixador lá, que era o Ronaldo Sannenberg. O presidente Itamar Franco me ligou, dizendo que ele queria substituir o Eliseu Rezende, que era o ministro da Fazenda, e que queria que eu assumisse, o Fernando Henrique assumisse o Ministério da Fazenda. Eu lhe disse, Itamar, eu estou vindo do Japão, estou chegando aí depois da manhã, a gente conversa aí, tenta conversar com o ministro, não se precipite, espera eu chegar aí. Foi dormir, acordou no dia seguinte com o nome dele no Diário Oficial. Ele ligou para o presidente Itamar para dizer, mas olha, eu achei que nós tínhamos combinado que íamos conversar aí quando eu chegasse de volta, daqui a 2 dias. E Itamar disse, mas não se preocupe não, que foi muito bem recebida a indicação do seu nome. Porque tinha muita gente, Alexa, que naquela época achava que não era possível fazer nada. Havia que esperar que o novo governo, eleito em outubro de 94, com a legitimidade, que uma aprovação popular numa eleição e mais 4 anos de horizonte pela frente, pudesse aí, só aí, então, fazer um plano de combate à inflação. Era uma opinião muito difundida. Tem que esperar as eleições de outubro de 94. Alguns de nós achávamos que não dava para esperar. Se eu tenho uma ideia, a inflação, que vinha naquilo que eu chamei já da marcha da insensatez, estava rodando, ia bater em mais de 2.000% no ano de 93. Mas vindo já de mais de 1.000 em 88 e 89, 250 em 85 e 100. Então, que algo tinha que ser feito naquele período de tempo que a gente tinha ali, que tinha 500 dias da posse dele no ministério até as eleições, a data das eleições. O presidente decidiu demitir o presidente do Banco Central, Paulo César Ximenes. Nesse dia eu almocei com o Fernando Henrique, me deu essa informação e me disse que eu e o André Lara Rezende estávamos combinados para jantar com ele nessa noite. Ele me disse que o Ximenes ia ter que sair, que o Itamar estava inflexível e que os mercados não podiam abrir na segunda-feira sem ter um novo presidente do Banco Central. Que nós íamos jantar com ele naquela noite, ou ele, André, ou eu, teríamos que sair presidente do Banco Central. Eu fiquei tranquilo porque eu disse, presidente, é óbvio que tem que ser o André, né? Não tem a menor dúvida disso. É uma questão de vantagem comparativa. Fomos para o jantar, aí para encurtar uma longa história, você já conhece, né? Acabamos trocando de posições. O André assumiu a posição que eu tinha como negociador da dívida. Na verdade, foi uma maneira de trazê-lo para o governo, que a dívida estava praticamente concluída e a data de assinatura dos contratos praticamente acertada, 29 de novembro daquele ano. Então, isso foi em agosto, né? Mas, para mim, o importante era que o André entrasse para o governo naquela ocasião. E eu tinha razões para acreditar que, em o André entrando, o Pércio entraria também, como aconteceu de fato. O Pércio foi para a presidência do BNDES. Quando se formou, eu disse, bom, agora sim é possível pensar que tem um núcleo importante, uma massa crítica. Em dezembro de 93, o ministro Fernando Henrique Cardoso apresentou ao presidente Itamar Franco uma exposição de motivos, se não me engano 365, você deve sugerir a leitura também, e ela tinha 3 pilares. Um deles era um programa de equilíbrio fiscal para o biênio 94-95,
O outro era todas aquelas propostas de emendas constitucionais foram incluídas nessa exposição de motivos. E a terceira era a reforma monetária, onde pela primeira vez dizia, em algum momento nós vamos lançar uma unidade de conta, chamar-se-á URV, será inicialmente só uma unidade de conta, mas transformar-se-á no real quando a ela forem conferidas as propriedades de meios de pagamento. Não sabemos a data ainda, a gente nem quis dizer quando seria lançada a URV, muito menos ainda quando que ela se converteria em real, porque tinham algumas coisas que tinham que ser aprovadas no Congresso antes, e aí o Edmar teve um papel fundamental. Bom, acho que são várias razões. Primeiro, eu acho que tem um aprendizado com a experiência, né? Alguns dos participantes do Real, como o André Lara Rezende, o Pércio Arido, o Edmar Baixa, estiveram envolvidos no Cruzado 1, não no Cruzado 2. Tivemos, depois do Cruzados 1 e 2, tivemos o Plano Bresser em 87, o Plano Verão em 88, Collor 1 em 90, Collor 2 em 91. Eu acho que sempre fica algum aprendizado com a experiência. Eu devia ter mencionado, razão do sucesso, transparência. E uma coisa que o Fernando Henrique sempre insistiu conosco, ele não queria surpresas. Assim, tudo que a gente fosse fazer teria que ser muito discutido, mas depois discutido e todo mundo cerrasse fileiras, tinha que ser anunciado antes que fosse. Ele não queria surpresa, um pacote que aparece de repente numa segunda-feira de manhã com tablitas e que pega todo mundo de surpresa. Muita gente achava que ia ser um currency board lá na Argentina, nós deixamos o câmbio flutuar o dia do lançamento do real. E o real foi tão bem sucedido em termos de expectativas, e o crédito começou a crescer muito, a economia começou a crescer muito, que ele apreciou, terminou o ano apreciado em relação ao dólar. Você precisava 85 centavos de real para comprar um dólar em dezembro. Teve muita gente que achou que a gente devia dar uma grande desvalorização ali no início de 95. E eu fui daqueles que achava que não, porque a economia estava... primeiro trimestre de 95, por exemplo, a economia estava rodando, se você analisar o trimestre, quase 10% ao ano, real. A indústria estava crescendo a 14%, as vendas a mais de 20%. Eu disse, uma desvalorização expressiva agora vai acelerar ainda mais esse processo e o real pode correr um risco se isso foi feito. Foi depois de muita discussão, com algumas controvérsias internas, que resolvemos fazer aquele sistema de bandas, começou a funcionar em março de 95, que começou a melhorar a situação a partir daí. Mas foi um momento delicado, assim. E nós tínhamos ali urgências, porque o setor financeiro, por exemplo, perdeu a receita inflacionária, né? Algo que os bancos melhor administrados haviam percebido quando teve o congelamento do Cruzado Novo, em 86, eles perceberam que aquele congelamento teve um efeito sobre os seus ganhos de senhoriagem. E alguns acharam corretamente que o Brasil não estava condenado a viver eternamente num sistema com inflação alta, crônica e crescente. Aquilo um dia o país teria que lidar com aquilo de alguma maneira. Então, alguns bancos começaram a se precaver desse tipo, essa possibilidade. Outros não tanto. E nós tínhamos problemas ali com bancos oficiais, federais. Clóvis Carvalho, por exemplo, tem um papel importante nisso, que nós começamos desde 93, através do COMIF, a dizer aos bancos oficiais federais que em algum momento nós íamos fazer um ataque contra a inflação, que eles iam perder receita inflacionária, que os seus custos excediam a sua capacidade de geração de caixa num contexto não inflacionário. Forçamos os bancos federais a fazerem um colchão de liquidez para quando eles iam perder abruptamente, tão logo a inflação desabasse, eles iam perder a receita inflacionária. E tivemos, logo depois que o real foi lançado, em 95, tivemos que capitalizar o Banco do Brasil, indiretamente a Caixa Econômica Federal. Tivemos um problema sério com um dos dois bancos regionais que foi equacionado, mas tinha ali um problema com o sistema financeiro federal e os estaduais, onde era muito mais grave, exceto 2 estados, os outros 25 tinham bancos, seus estados.
E bancos são criadores de moeda, né? E os bancos estaduais faziam empréstimos ao seu governador, ao seu governo do estado, às empresas estatais, que por vezes não lhes pagavam de acordo com os termos do contrato. Eram reestruturações que faziam, que duravam um tempo, depois demandavam outra reestruturação e a dívida ia se tornando mais difícil. Então, nós tivemos que ter um custo um dispêndio de capital político muito elevado para o Fernando Henrique. Nós reduzimos de 30 e tantos para pouco mais de meia dúzia dos bancos comerciais estaduais, através de ou liquidação, ou privatização, ou transformação, em alguns em agência de fomento, ou de consolidação, venda, patrimônio, privatização, num processo que não foi fácil. No que diz respeito à melhoria no sistema financeiro, bancário brasileiro, eu acho que tivemos que intervir 3 dos 7 ou 8 maiores bancos privados do Brasil, o Econômico, o Nacional e o Bamerinos, que foram vendidos e depois um longo processo de transformação de mais de um comprador, mas acabou se equacionando aquele problema. E hoje o sistema financeiro brasileiro, o bancário, é visto no mundo inteiro como um sistema muito eficaz, muito eficiente. Também na linha de coisas importantes para o sucesso, foi um processo de privatizações que aconteceu lá, telecomunicações, a lei do petróleo de 97, que abriu espaço para a Petrobras ter contratos de risco com empresas internacionais, foi uma coisa muito positiva para a interação de conhecimento, experiências, troca de experiência e conhecimento técnico. A Petrobras tem gente muito competente, mas o mais competente que seja um nacional de um país é sempre benéfico quando tem interações com outras experiências de outros países, né? E ali o argumento não era um argumento de um desejo de privatização por conta de alguma consideração de natureza política ou ideológica, não, Alex. Era porque nós olhamos assim, as necessidades de investimento em infraestrutura do Brasil e achávamos que o setor público brasileiro e as suas empresas, por si só, não teriam condições de fazer o volume de investimentos em infraestrutura com a eficiência requerida para as necessidades do país, e que era importante trazer o setor privado para participar daquele esforço. E em cooperação que fosse, concessões, assim, abriu espaço para que houvesse mais. Foram criadas as agências reguladoras ali, que deveriam ser independentes. Então, teve muita mudança assim, estrutural de reformas que foram feitas nos 8 anos do presidente. Nós tivemos que reestruturar, 30 anos de prazo, as dívidas de 25 dos 27 estados. E como os municípios também estavam em situação terrivelmente complicada, derivados da queda da inflação. Só para ilustrar, dar um parênteses, muitos governadores que foram eleitos em outubro de 94 deram aumentos de salário expressivos em 95, depois que assumiram para o seu funcionalismo, achando que a inflação ali seria um múltiplo de 10, uma coisa assim. Ia baixar, mas seria um múltiplo de 10 naquele ano. E quando descobriram que tinham dado um aumento que tinha sido um enorme aumento real de salários, porque a inflação foi muito mais baixa do que eles estavam antecipando quando ofereceram o aumento de salário nominal que ofereceram. Então, foi muito difícil essa situação, lidar com estados, com municípios, com bancos oficiais, federais, bancos comerciais estaduais. Com os estados, eu acho que é algo que eu achei que tinha sido resolvido, achei que a Lei de Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000 teria vindo para digamos, resolver aquele problema numa perspectiva mais de longo prazo. Não foi o caso por razões conhecidas. Isso continua sendo um grande desafio que o atual governo e futuros governos terão que enfrentar também, essa questão de finanças de estados e de municípios e equacionamento das suas dívidas.